Bom dia, irmãos, graça e paz. Nessa manhã eu gostaria de refletir com vocês sobre um dos menores versículos da Bíblia, que está lá em João, no capítulo 11, no verso 39, que diz: Tirem a pedra, disse ele. Tirem a pedra, disse Jesus. No capítulo 11 de João, está retratando sobre a morte e a ressurreição de Lázaro. Lázaro, que era um grande amigo de Jesus, tanto que Jesus se entristeceu muito com sua morte. E lá no versículo 35, que é aí sim o menor versículo da Bíblia, diz que Jesus chorou. Jesus lamentou realmente a morte de Lázaro, ele era um grande amigo dele, mas a sua morte e aquele ato da ressurreição fazia parte do plano, dos propósitos de Jesus. Tanto que no versículo 4 diz assim: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Então Jesus foi até Betânia, realizou aquele ato milagroso, mas entre Jesus e Lázaro, entre Jesus e a realização do milagre, existia uma pedra. E essa pedra, eu fiquei refletindo sobre esse versículo, e Jesus poderia muito bem ter removido aquela pedra de uma forma também milagrosa, né? Porque com certeza era uma pedra muito grande, porque naquela época os túmulos eram escavados em rochas, né? Eram sepulcros. Tanto que Jesus foi sepultado num local semelhante a este. Mas Jesus poderia também iniciar ali o seu milagre, removendo de forma sobrenatural aquela pedra, e após isso ter realizado o milagre. Mas não. Ele pede para aqueles que estavam assistindo, para aqueles que estavam ao redor, para que eles removessem aquela pedra. E após isso, ele então realizou o seu milagre. E o que a gente pode refletir com isso? Que Jesus está realmente disposto a realizar milagres na minha e na sua vida, segundo a vontade dele. Mas entre nós e o nosso milagre, existem pedras. Como lá dizia o poeta Carlos Drummond de Andrade, no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. E essa pedra não cabe a Jesus retirar, mas cabe a você, segundo a ordem dele. E o que fica nessa manhã para a gente refletir é: qual é a pedra que Jesus está falando para você retirar, para que após isso ele opere o milagre na sua vida? Eu estava lendo outros episódios de milagre na Bíblia, e semelhantemente a este, Jesus pede para que alguma ação seja realizada antes do milagre acontecer. Por exemplo, nas bodas de Caná, onde Jesus transforma a água em vinho, mas antes de Jesus transformar a água em vinho, ele pede para que os servos lá daquela festa enchessem os potes, aquelas grandes vasilhas, com água. Ou seja, existia uma ação que cabia ao homem fazer. E após isso, então, Jesus entra com a ação milagrosa. Lá também, na pregação de Jesus, onde havia uma grande multidão escutando ele, e após as falas de Jesus, a multidão estava faminta e havia apenas 5 pães e 2 peixes. E Jesus transformou aquilo numa quantidade enorme que alimentou toda a multidão e sobrou. Outro episódio também, onde Jesus cura um cego de nascença, e Jesus mistura ali saliva com terra, coloca sobre os olhos daquele cego e pede para que ele, depois disso, vá lavar no tanque de Siloé. Ou seja, havia também uma ação que aquele homem precisava fazer. Então, o que é em comum nesses e em outros episódios de milagres é que Jesus operava o seu milagre, mas dentro desse propósito, dentro desse feito de Jesus, havia a parte que cabia ao homem fazer. E o que fica nessa manhã para nós refletirmos é: qual é a pedra que nós precisamos retirar, que cabe a nós fazermos, que Jesus quer que nós façamos? Ele pode fazer? Claro que ele pode. Ele poderia ter levitado aquela grande pedra e depois ter ressuscitado Lázaro? Obviamente. Mas ele não quis dessa forma. Ele quis que as pessoas tirassem aquela pedra. E que você, nessa manhã, você identifique na sua vida quais as pedras que você precisa remover, e que após isso, o milagre de Jesus será operado na sua vida segundo a vontade dele.
Essa é a minha oração nessa manhã para a sua vida, que você seja abençoado com essa palavra. Em nome de Jesus. Amém.